Boa noite! Começando hoje mais um Vida na Trilha, toda terça-feira às 19h30. Aqui nesse espaço eu deixo com você algumas das minhas reflexões, alguns aprendizados, partilho experiências minhas profissionais que eu acredito que podem contribuir com você, com a sua vida, para uma vida mais tranquila, uma vida mais produtiva, uma vida mais cheia de sentido, uma vida na trilha. Hoje eu trago para você uma sugestão de tema que eu acredito que pode muito ajudar você. O tema é engajamento. Talvez um tema mais voltado hoje para o papel profissional, para as pessoas que trabalham em equipe, que vivem num ambiente corporativo, no ambiente profissional. Hoje eu vou enfocar nesse papel. Como você está se percebendo em termos de engajamento com a sua vida profissional? De 0 a 10, que nota você daria para o seu nível de engajamento? Anota essa nota aí e depois que a gente discutir, que a gente refletir no final hoje do nosso encontro, eu vou lhe convidar a pensar novamente nessa nota com o objetivo de identificar algumas oportunidades de mudança e de desenvolvimento. Em nenhum momento eu quero aqui condenar ou me colocar numa situação acima de quem está me ouvindo ou dando lição de moral. Com certeza, meu objetivo sincero aqui é que juntos possamos identificar oportunidades de crescimento, formas que a gente tem de identificar em formas de sermos mais engajados e comprometidos com a vida, com a nossa vida e com o nosso papel profissional, especificamente na nossa fala de hoje. Para fundamentar, eu gostaria de contar uma história. A história era de um homem que caminhava numa estrada. E quando ele caminhava nessa estrada, ele foi surpreendido por assaltantes. Ele foi espancado, ele foi maltratado, os assaltantes levaram tudo e deixaram ele na estrada quase morto. Quando ele estava lá, passou um outro homem. E esse outro homem, com muita pressa, identificou, viu que tinha um homem no chão, passou ao lado do homem e seguiu em frente. Depois, um segundo homem, muito culto, cheio de conhecimento, olhou, pensou, mas achou melhor também seguir em frente porque poderia ser perigoso parar. E um terceiro homem, que vinha passando ali em viagem, olhou para aquele homem no chão, sentiu compaixão e resolveu ajudar aquele homem. Cuidou das feridas, levou aquele homem para um lugar seguro, deixou aquele homem no local que ele pudesse ser cuidado, pagou as despesas por aquele homem e depois seguiu a viagem dele. Enfim, essa pequena história que é encontrada na Bíblia, que é a passagem muito conhecida do bom samaritano, ela pode hoje nos embasar para a reflexão sobre engajamento, principalmente no que vamos hoje discutir aqui, que é esse engajamento com a vida com a própria vida e com a vida do outro. Então, olha só, essa história mostra que muitas vezes a gente se comporta como essas pessoas que passam ao lado, pela pressa, pelos nossos afazeres, pelos nossos medos, a gente se faz que não vê e a gente não se compromete, a gente não se entrega por completo naquilo que a gente pode ajudar. Então a gente passa ao lado, a gente não vive de fato o que a estrada está ali nos propondo a viver, que é parar, que é cuidar, que é se envolver, que é interferir, influenciar o meio, interferir positivamente de alguma forma. Então, trazendo isso agora para o ambiente profissional, isso também tem muito a nos ensinar. Porque no nosso ambiente profissional, muitas vezes a gente também finge não ver. A gente finge não ver um problema, a gente finge não ver uma pessoa que está precisando da nossa ajuda no nosso ambiente de trabalho, a gente não exercita um espírito colaborativo e principalmente movidos por um meio de atingimento de metas, onde cada um tem suas metas individuais, aí é que se contribui mesmo para a gente não viver esse espírito colaborativo, esse espírito de engajamento com o todo. Porque tem muitas pessoas que são engajadas, entre aspas, mas com suas próprias metas, com seus próprios planos. Mas no meu entendimento, Marília, isso não é engajamento. Pessoas focadas tão somente nas suas metas individuais e nos seus planos, está vivendo uma história de egoísmo. Então, engajamento, na minha percepção, é uma história de produtividade, de alcance dos nossos objetivos, mas também de compaixão, de humanidade, para a gente saber parar a nossa viagem, os nossos planos, para ajudar outras pessoas. Que muitas vezes a gente pensa que vai atrasar os nossos planos, mas na verdade está nos levando ainda mais para frente. Então é sobre esse tipo de engajamento que hoje eu quero conversar com você. Se a gente for
ver no sentido, no dicionário, do que é que significa de fato engajamento, a definição diz isso aqui, que engajamento é o ato de participar por inteiro e de modo voluntário em algum trabalho, projeto ou atividade. Então, eu queria chamar a atenção para essas duas palavras, inteiro e voluntário. O engajamento que eu me refiro aqui é o engajamento por inteiro. A pessoa que é engajada, ela não é mais ou menos alguma coisa. Imagine mais ou menos mãe, mais ou menos pai, mais ou menos amigo, mais ou menos profissional. Se a gente está na categoria do mais ou menos, a gente já fugiu desse conceito do engajado. O profissional engajado, a pessoa engajada, é uma pessoa que se doa por inteiro. Se ela está, ela está. Se ela não está, ela não está. Se ela diz sim, é sim. Se ela diz não, é não. Não existe um morno, não existe um mais ou menos, ou dar um pouquinho de mim. A gente se dá, a gente se doa com o melhor que a gente tem nas circunstâncias e nas situações que a gente se decide participar. Nós não somos obrigados a nos engajarmos com tudo na vida, mas uma vez que a gente se decide participar, que sejamos engajados, que seja claro para as pessoas que quando estivermos presentes, as pessoas vão poder de fato contar conosco, se nós tivermos dado o nosso sim. Isso é que é importante. E também pensar na palavra voluntário, que o engajado é a pessoa que se doa de forma desinteressada, no sentido de ter desinteresse com o que se receberá em troca. Então, se a pessoa faz, mas para ter uma autopromoção ou para receber um favor em troca, isso não é engajado. Né? Está interessado, ou interesseiro, muitas vezes, né? No seu próprio objetivo. É estratégico eu fazer o bem. Então, quando você faz o bem, quando você se disponibiliza a ajudar, mas de forma estratégica, você não está sendo engajado. Você pode estar sendo esperto, inteligente, estrategista, outros nomes, mas engajado não. Engajado é justamente a pessoa que faz, que se doa, que compartilha, sem esperar nada em troca. Tá? Então, essas duas palavras, eu acredito que são as palavras que mais chamam a atenção para a definição do que eu entendo ser engajado. E eu queria dividir com vocês, agora, alguns dados da pesquisa do Instituto Gallup, porque eu acho muito interessante essa pesquisa, que foi realizada com 30 milhões de pessoas em 70 países. Essa pesquisa mostra que apenas 15% dos entrevistados se mostraram verdadeiramente engajados com suas vidas profissionais, ou seja, 85% não engajados. Então, esse número nos mostra, claro, um dado assim que não nos estimula, né, um dado negativo, mas ao mesmo tempo, por outra perspectiva, um dado que nos traz esperança, oportunidade de reflexão e de mudança. Porque, desses 85%, 67% são considerados não engajados e 18% ativamente não engajados. Ou seja, esses 18% é sugerido que a gente não coloque tempo nem energia nesse grupo de pessoas, porque além de serem não engajados, eles também contribuem negativamente para o meio, fazendo com que outras pessoas também se desestimulem. Mas 67% das pessoas, elas não estão engajadas, mas têm oportunidade de mudança. É nosso grande terreno aqui de reflexão, de evolução, de transformação. As características dessas pessoas engajadas e não engajadas, eu acho que muitas delas a gente já conhece do que a pesquisa vai apresentar. E de toda forma, vamos compartilhar aqui antes de ler o resultado, né? Quando você para pensar numa pessoa que você considera verdadeiramente engajada, você deve atribuir algumas outras características, como comprometida, uma pessoa que talvez tome muito mais à frente do que as outras, uma pessoa que está inteira, uma pessoa que pensa no meio e não só nos seus próprios interesses. É uma pessoa que tem uma visão de futuro, uma visão mais ampla, uma pessoa que é emocionalmente vinculada com aquilo que ela se propõe. E já as pessoas não engajadas são pessoas que se preocupam no máximo a atender o que se pede. O máximo que elas chegam a isso é atender o que se pede, é entrar no nível da satisfação, do atendimento. Então fica ali no nível mediano. São pessoas que se satisfazem tão somente em fazer o que se pede. Então elas não têm o objetivo de surpreender, de ir além, de propor algo diferente. Elas imaginam que o quadrado delas é bem menor, então elas só fazem o que cabe ao setor dela, à função dela. Então, são características bem diferentes.
Tem uma metáforazinha também que eu acho bem interessante, que parece com a história do bom samaritano, mas é mais simples, e eu vi de uma palestra de uma filósofa, que diz o seguinte: também 3 pessoas passaram por uma sala. A primeira pessoa que passou avistou uma poça d'água. Ela viu a poça d'água e seguiu, passou adiante. A segunda pessoa também viu a poça d'água. Ela pegou um pano e prontamente enxugou a poça d'água e seguiu adiante. A terceira pessoa viu a poça d'água, enxugou, mas olhou para o teto para saber de onde vinha essa poça d'água e tomar as providências. Então, essa rápida historinha nos mostra grandes divisões de grandes grupos da humanidade, que também nos encaixa, eu e você. Em muitos momentos, a gente se comporta como essa primeira pessoa. A gente avista os problemas, a gente avista as questões, a gente vê, identifica, mas a gente passa adiante. Porque estamos com pressa, porque achamos que não cabe a gente enxugar, porque esse problema não é meu. Em alguns momentos, a gente se comporta como uma segunda pessoa, onde a gente resolve o problema de imediato, mas a gente não se engaja a fundo para interferir na causa do problema. E muitas vezes a gente está envolvido na causa do problema, inteiramente engajado em não só resolver aquela questão de imediato, mas se envolver para resolver a questão num nível mais complexo, de maior magnitude. Então, aqui fica a reflexão se a maior parte da nossa vida a gente está na pessoa 1, na pessoa 2, na pessoa 3. Na minha visão, eu não acho que a gente está sempre num determinado tipo de pessoas. Em alguns momentos a gente se percebe realmente não engajado. E como eu falei, também não somos obrigados a sermos engajados com tudo no planeta, né? Mas fica a reflexão que é importante para o nosso crescimento, a maior parte do nosso tempo, a gente se ver como essa pessoa que se preocupa com o todo, que se preocupa com a próxima pessoa que vai passar naquela poça d'água e possivelmente pode cair, escorregar, né? E não ter essa visão individualista de só seguir o nosso rumo, a nossa estrada, o nosso tempo. Então, parando para pensar sobre isso, eu queria agora dividir essas características da pesquisa que mostram justamente essas diferenças desses grupos. Os engajados, que seriam justamente as pessoas que param para identificar a causa da goteira, são pessoas que acreditam que podem fazer a diferença, que sentem-se responsáveis pelo todo, que expõem suas opiniões, que nunca optam pela lei do menor esforço, não se vitimizam, se é para fazer, fazem bem feito, não se conformam em atender, surpreendem, visualizam as consequências dos seus comportamentos e dos seus não comportamentos, né, das suas omissões, cumprem com o que prometem, são comprometidos e olham para frente. Em seguida, as pessoas que não são engajadas, que seriam as pessoas que passam ao lado, né, pessoas que seguem em frente, são pessoas que favorecem um clima de desarmonia, porque não se preocupam com o todo, acreditam que já fazem o suficiente, não jogam para valer, não partem na frente, têm uma visão míope, optam pelo menor esforço, alto nível de retrabalho, pouquíssimo espírito de coletividade e cooperação, baixo nível de criatividade, não assumem responsabilidade, transferem para os outros, né? E tem uma postura defensiva ou indiferente diante do que se vê. Então, é muito parecido com a reflexão do bom samaritano. Seria justamente aí o sacerdote, o levita, que são aqueles que passam ao lado e nada fazem, uma postura, né, de indiferença com aquilo que se enxerga. Se faz que não vê. Se faz que não vê a poça d'água, se faz que não vê o homem ferido no chão. E a gente se faz que não vê muitas vezes coisas ao nosso redor, no nosso papel profissional, que a gente poderia estar contribuindo, mas que a gente fecha os olhos, né? Então essas são as características aí dos não engajados. Então, diante disso, eu queria trazer uma reflexão, assim, onde é que eu me enxergo? Onde é que você se enxerga diante de todas essas características? Se a gente dividir em 2 blocos, para facilitar, aqui tem o bloco dos não engajados, que seriam pessoas que aguardam comando, aqui oferecem solução. Não engajados são acomodados, os engajados são inquietos, né, no bom sentido. Os não engajados são as pessoas de cabeça rígida, aqui cabeça aberta. Não engajados, visão míope, os engajados com visão do todo. Aqui, os não engajados têm mais preocupação em manter um emprego e os engajados em viver uma missão. Então, são características que vão dar todo um rumo diferenciado
de destino na vida profissional para essas duas pessoas. Agora, o que eu acho mais interessante é que os não engajados, eles esperam se sentir felizes para se engajar. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Marília, eu estou tão desengajada porque lá não estou motivado, eu não me sinto feliz no meu ambiente de trabalho, por isso eu não me engajo. Ou seja, espera estar feliz, espera se sentir motivado para então se engajar. Já os engajados, eles se engajam. No primeiro passo, eles já se engajam. E por isso, se sentem felizes. Então, a via é dupla, a gente pode pensar de dois ângulos. É muito importante nesse momento parar para pensar na sua vida se você está esperando algumas situações externas mudarem para enfim você se engajar, ou se você está nesse momento se engajando de prontidão para depois a consequência vir naturalmente. Então, isso é importante porque nos traz alguns insights de mudança de postura na nossa forma que a gente está se posicionando diante do meio que a gente está decidindo fazer parte. Ninguém é obrigado a fazer parte de um meio. Então, se você está nesse meio, se você decidiu trabalhar nesse lugar que você trabalha e fazer o que você faz, cabe a você também decidir como você vai interferir esse meio do qual você decidiu fazer parte. Um ponto muito importante, que eu esqueci de mencionar no slide anterior, é que os não engajados, o que mais falta é falta de atitude. Essa falta de atitude interna para fazer a diferença no meio. Então, eu queria fazer uma metáfora com vocês aqui, que é o seguinte, se a gente parar para pensar numa árvore, a árvore, ela cresce por conta de circunstâncias externas, claro, como temperatura, como a questão do sol, a qualidade do solo, vento, luminosidade, tudo isso interfere para a qualidade e para a vida de uma árvore. Mas também o que se determina a qualidade de uma árvore é a qualidade da semente, o tipo da semente. A gente não pode plantar pé de banana e sair uma árvore de manga, né? Então, assim, se a gente determina o tipo da semente, claro que isso vai ser um determinante também para o fruto que será dado. Então, isso também é na nossa vida. A nossa vida, quando a gente se fala de engajamento, é muito influenciada por circunstâncias do meio, né? Às vezes a empresa está passando por uma situação difícil, com muitas demissões, então isso está interferindo no ambiente de trabalho. Às vezes chegou um chefe mais duro, mais rígido, com uma cultura que é diferente do seu chefe anterior, ou você está com um conflito com um colega, houve redução de quadro, de salário, ou mercado, ou mudança de lei na economia, concorrência, enfim, tantas coisas que podem de fato interferir no nosso nível de motivação e de engajamento. Isso é fato. Porém, o que mais vai determinar o nosso nível de engajamento é a qualidade da semente, que é justamente a nossa atitude pessoal, a nossa atitude interna, de como a gente se comporta nesse meio. Eu sei que vocês que sempre me seguem já me ouviram falar muitas vezes em Viktor Frankl, e para mim ele é o maior exemplo nesse sentido, porque ele foi prisioneiro no campo de concentração e ele fala: podem me roubar tudo, menos a minha liberdade de pensar e de me posicionar diante do meio. Então, mesmo no campo de concentração, ele viu alternativas de se posicionar de forma diferente no meio daquele caos, no meio daquele sofrimento. Tiraram tudo dele, mas não roubaram dele essa decisão de livremente se decidir como ele vai reagir, se posicionar e qual vai ser o papel dele naquele meio. Então, ele conseguiu contribuir, ele conseguiu ajudar outras pessoas, ele conseguiu sobreviver, escapar, né, e foi o fundador da logoterapia. Então, se esse homem encontrou formas de ter uma atitude interna maior, mais nobre, mais forte do que toda a circunstância negativa externa, por que nós não? Então, gera em mim, pelo menos, essa motivação de mesmo em situações, em ambientes em que eu não esteja vendo razões para me motivar, eu lembrar que eu tenho essa última liberdade interior, que é pensar em como eu vou me posicionar nesse meio. Se eu vou encontrar uma forma de ter um papel, uma contribuição, alguma interferência positiva nesse meio que eu faço parte. Me engajar, independentemente das circunstâncias, independentemente do ambiente. Então, olhando aqui para a tela mais uma vez, para melhor retratar, eu trouxe essa frase: a felicidade autêntica é fruto natural de uma vida engajada. Então, mais do que a gente esperar ser feliz para se engajar,
vamos se engajar que naturalmente essa felicidade ela chega. Né? O Martin Seligman fala que é um pesquisador da psicologia positiva, ele diz que a felicidade autêntica ela é sustentada pelo nível de engajamento do ser humano com a vida. Né? Então, a felicidade não é um somatório, um conjunto de prazeres e satisfações, mas é uma resultante natural de alguém que se decidiu se engajar. Uma vida engajada com a vida. Acho isso muito forte. Então, aqui, olhando a árvore, ela é interferida pelas condições do meio, mas, sobretudo, por essa qualidade da semente, que é justamente essa atitude interior, a forma que você se posiciona. E eu queria dividir com vocês, para terminar essa nossa reflexão de hoje sobre engajamento, eu também aprecio muito Brené Brown, muitos de vocês sabem, né, que é a que escreveu Coragem para Ser Imperfeito, e ouvindo a palestra dela, ela fala muito sobre se colocar na arena, né, assim, de você ter uma coragem para se colocar mesmo ali na arena, onde as pessoas, a plateia, alguns vão apreciar o que você faz, a sua performance, e outras pessoas vão fazer críticas. Então, que a gente tenha essa coragem de ir para o centro, de fazer o que precisa ser feito, de doar os nossos dons, de dar o nosso show, entre aspas, no sentido de compartilhar aquilo que sabemos fazer, mesmo que de lá para cá venha satisfação e venham críticas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a pessoa engajada é uma pessoa que vence esse medo da crítica do outro. Muitas vezes a gente se esconde atrás, né, das nossas fraquezas, atrás das nossas demoras, justificando que é porque vamos receber críticas, o outro não vai aceitar. Então, por esse medo do julgamento, por esse medo de como o outro vai nos receber, a gente se acovarda e não disponibiliza os nossos dons, não disponibiliza o que sabemos, o que temos. Talvez o seu conhecimento não seja perfeito a respeito de alguma coisa, mas ele já é o suficiente para ser compartilhado. Talvez você não tenha um nível de preparo perfeito, mas já é o suficiente para contribuir com alguém. O importante é a gente ser verdadeiro naquilo que a gente disponibiliza para o outro. E a gente contribuir com um coração sincero. Isso é que é importante. Então, aqui a minha fala é para lhe encorajar a se colocar nessa arena. Porque o lado de lá é muito fácil. Ficar na plateia, apontando, criticando, é muito fácil. Mas estar desse lado de cá, no meio da arena, me colocando aqui como eu estou também, me expondo para você, me expondo em redes sociais, compartilhando meu conhecimento, é um ato corajoso. E eu aprecio todas as pessoas que fazem isso. Então, se você tem conhecimento, se não, porque você tem dons, você tem o que compartilhar, faça esse ato de coragem para se engajar com a vida, com os outros, dando o que você tem para dar, porque certamente haverá críticas. Mas se você não for engajado e nada fizer, você também será criticado, você também será julgado. As pessoas esquecem isso, que ao fazer coisas somos julgados, mas ao não fazer somos julgados ainda mais. Então, se seremos julgados de todo jeito, é melhor fazendo do que não fazendo. Então, para terminar, eu queria dividir com vocês esse discurso que para mim tem tudo a ver com isso que a Brené Brown falou, que é um discurso de 1910 do Roosevelt que nos traz assim essências riquíssimas de reflexão. Não é o crítico que conta, não o homem que aponta como o homem forte tropeça, onde o fazedor de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cuja face está manchada pela poeira e suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que quase chega lá repetidamente, porque não há nenhum esforço sem erro ou falha, mas quem realmente se esforça para fazer as obras, que conhece grande entusiasmo e grande devoção, que se consome numa causa digna, que no melhor dos casos conhece no final, o triunfo da autorrealização, e que no pior dos casos, se falhar, pelo menos falhará tendo ousado muito, de modo a que o seu lugar nunca estará com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória ou a derrota. De que lado você está? Eu termino deixando essa frase para você refletir, pensar, escrever. Quem assiste aqui As Vidas na Trilha com o caderno, essa é a ótima oportunidade para agora, depois que eu parar de falar, você ainda ficar em silêncio aí mais uns 5 minutos
escrevendo, colocando os pensamentos que mais te chamaram a atenção, as emoções que você está sentindo agora, nesse momento, e gerar ações, porque mais importante do que a reflexão, ou tão importante quanto a reflexão, é a tomada de decisão e a produção de ação. Então, se a gente está aqui compartilhando ideias, mas só para ficar no mundo das ideias, foram só ideias. Então, o importante é você, de tudo que eu falei, sempre pincelar algo para transformar isso em alguma ação prática. Vá para o centro da arena, dê o seu melhor, se engaje com a sua vida, perca o medo dos julgamentos que virão de lá para cá, porque uma vida engajada, mesmo que tenha desafios, é a vida verdadeiramente feliz. Até terça-feira estarei de novo com você no nosso Vida na Trilha.